Trent, no Texas, foi presa após câmeras a flagrarem roubando luzes de Natal da vizinha. Ela, ex-apresentadora de telejornal, acusada de matar a mãe, agora enfrenta uma grande reviravolta no caso. Tudo bem, você está, senhorita Mock? O novo desdobramento que parou esse caso em seu curso, pelo menos por enquanto. Acompanhamos o caso da Law and Crime. Sou Chris Stewart. Antes de começarmos o On The Case, vale lembrar que esse programa é um dos mais assistidos no YouTube por um motivo. Morgan & Morgan é o maior escritório de advocacia de lesões pessoais dos Sil Sil, com mais de 1.000 advogados e bilhões recuperados para mais de 500 mil clientes. Recentemente, um cliente na Flórida recebeu 12 milhões de dólares após a seguradora oferecer só 350 mil. Na Pensilvânia, um cliente ganhou 26 milhões, 40 vezes mais que a oferta da seguradora. Morgan & Morgan ajuda você a conquistar o que merece. Você pode até iniciar uma reivindicação pelo seu celular. Então, se você se machucar, pode iniciar uma reivindicação em fortepeople.com/OTC. Você pode clicar no link abaixo ou escanear o código QR na sua tela. Temos muitas informações novas para tratar. Andy Mock já foi âncora do noticiário matinal. Quem acorda com você sempre tem personalidade alegre. Agora ela está sob custódia do estado do Kansas. Estamos descobrindo muito mais sobre o passado de Andy Mock e o que ela possivelmente enfrentou em sua vida. Mas para entender essas novas informações, quero começar pelo contexto de como chegamos a esse ponto. E tudo começa no Halloween. Essa história realmente veio à tona pela perspectiva de uma vizinha que contou a uma emissora de televisão local que estava em sua casa. E uma mulher se aproximou dela e do namorado. A mulher está coberta de sangue e precisa ligar para o 911. Supervisora Defesa 4 para corte na 1514 East County Street, operando no topo. A chamada foi encaminhada do despacho para a polícia de Wichita, que ao chegar a uma casa na rua Crowley, encontrou Anita Avers, de 81 anos segundo a polícia. Essa mulher foi achada com várias facadas em sua cama. Seria levada ao hospital, mas morreu lá. A mulher, supostamente coberta de sangue, tentou ligar para o 911. Quem fez a ligação foi a filha de Anita, Angeline Mock. Ela tem 47 anos agora. A polícia a prendeu. Eles a acusaram do assassinato da mãe, dizendo que ela esfaqueou a mãe várias vezes dentro de casa. Apesar de as autoridades terem dito primeiro que foi assassinato premeditado, novos fatos sobre o caso estão surgindo. Não parece que o caso seja realmente um mistério sobre quem matou Anita Avers. Um caso que trata da importante questão do motivo desse suposto acontecimento. E é aí que vamos entrar nessas novas informações sobre Angeline, sua vida e o que pode ter acontecido nos últimos anos. O que torna essa história tão chocante não são só os detalhes difíceis de compreender e tão impactantes sobre o que teria ocorrido na casa. É chocante também por quem Angeline Mock já foi. E bem-vinda, Andy Mock. Obrigada, aqui está. Estou animada por estar aqui e ansiosa para me conectar com vocês em St. Louis. Angeline Mock também era chamada de Andy Mock, para quem assistia ao noticiário matinal em St. Louis há mais de uma década. Segundo a Fox 2, este é um vídeo que está na página pública deles, no YouTube, publicado em 2011, dando as boas-vindas a Andy Mock como a mais nova âncora, que agora fazia parte da equipe de notícias deles, de acordo com a página do LinkedIn de Andy Mock. Ela trabalhou em notícias locais por mais de uma década. Agora posso te dizer que notícias locais é um trabalho divertido, mas não é tão glamouroso quanto parece. Os horários são brutais, você trabalha em feriados e há muito trabalho acontecendo nos bastidores. É uma luta. Mas parece que Andy Mock estava pronta para a tarefa em sua carreira, que ela pagou o preço, que trabalhou duro para chegar onde chegou em sua carreira. E foi uma carreira que começou em novembro de 2000
E 2, ela iniciou como repórter esportiva em Lincoln, Nebraska, um mercado pequeno. Mas era um começo, e ela cresceu ao passar por outras cidades pequenas como Rochester, Minnesota. Ela morou em Missoula, Montana, e depois mudou para Oklahoma City. Ela chegou ao maior lugar onde trabalhou, St. Louis, e lá permaneceu. Âncora do noticiário matinal, de março de 2011 a fevereiro de 2015. Depois, ela deixou a televisão e foi para vendas de software, segundo seu LinkedIn. Atualmente, muitos deixam o jornalismo por ser muito exigente, principalmente no noticiário matinal, que começa por volta das 4 horas ou 4h30. É preciso acordar de madrugada. Por isso, muitos deixam o jornalismo para trabalhos tradicionais. Parece que Andy Mock acertou ao escolher vendas de software, um setor bastante lucrativo. Agora, não está claro o que ocorreu nesses últimos anos no aspecto mental, pelo que Andy Mock enfrentava. Mas ela era alguém que teve uma carreira tão bem-sucedida na radiodifusão. Ela era aquele tipo de raio de luz com quem você acorda de manhã assistindo ao noticiário local, com tanta energia positiva, e então algo aconteceu. Agora, fica claro que sua maior fã talvez fosse sua mãe, Anita Avers. Foto da página do Facebook de Avers e uma de Andy com a mãe, postada em 2019. Agora, o que sabemos sobre Anita Avers é o seguinte: ela não era apenas a mãe de Andy Mock, ela também era terapeuta clínica em Wichita. Ela trabalhava na área de saúde mental, ajudava pessoas que lidavam com questões de saúde mental. E saúde mental é um tema muito importante quando falamos sobre este caso. Agora está vindo à tona que Andy Mock foi diagnosticada, segundo relatos e registros judiciais, com esquizofrenia, uma condição séria de saúde mental. Daqui a pouco, falaremos sobre o impacto no caso dela. Agora, vamos tratar do Halloween e dos detalhes reunidos pelas autoridades na cena em 31 de outubro. Uma vizinha disse à CAQ TV que Mock correu até ela e o namorado após o suposto assassinato, dizendo, abre aspas, havia uma mulher que se aproximou do nosso veículo, com sangue, as mãos dela estavam cheias, o corpo dela estava cheio de sangue. Pediu para ligar para o 911. A vizinha disse que Mock pegou seu celular, correu para casa e parecia, segundo ela, assustado. Recebi agora o depoimento juramentado deste caso, e isso nos dá uma ideia de qual era o lado da história da Andy naquele dia, antes de eu chegar a esse ponto. Aqui está. De acordo com o Broadcastify, o que os operadores estavam dizendo enquanto a polícia respondia àquela casa na rua Crowley. Então, o que você acabou de ouvir ali? Aspas. Ela teve que esfaquear a mãe para se salvar. Agora, tanto Mock quanto a mãe dela foram levadas para o hospital. A polícia relata que Mock tinha cortes nas mãos, mas não se sabe se foram vistos como ferimentos defensivos. Até agora, não encontramos histórico criminal de Andy Mock. Mas quando olhamos para este depoimento, ele revela alguns novos detalhes. Neste caso, segundo a polícia, e o relato de Andy Mock dentro da casa onde ela teria matado a mãe no Halloween. Agora, o depoimento afirma que, quando a polícia chegou, eles, abre aspas, localizaram uma mulher branca em pé do lado de fora, sangrando, segurando uma toalha. Quando a polícia entrou, encontrou Anita Avers, abre aspas, deitada na cama, com múltiplos ferimentos de faca no rosto e no tronco, segundo a polícia, ao lado de Anita. Na cama, o policial achou facas de cozinha e um ralador de queijo sobre um travesseiro. Ao ser questionada pela polícia sobre o que aconteceu e se a mãe estava ferida, Mock respondeu, o rosto, os olhos, e apontou para o tronco. Um policial perguntou o que houve e Angeline disse que foi ao quarto da mãe e a encontrou afiando facas. A mãe dela a perseguiu com uma faca e lutou, mas Angeline, mais forte, a empurrou. A mãe dela disse, eu sei que você é o maldito Jesus Cristo, e então recuou. A mãe a seguiu, então ela pegou uma faca e ficou sobre ela. Angelina contou que a mãe começou, abre aspas, a cuspir veneno em mim pela boca maldita dela, fecha aspas, e por isso precisou esfaqueá-la para se defender.
Essa é uma das histórias que Angie Mock contou às autoridades. Em outra versão, ela disse a um policial que foi diferente. Angelina disse que foi ao quarto falar com a mãe, pois ela teria uma entrevista de emprego em uma emissora de TV local em Wichita, onde é âncora de notícias. Ela disse que a mãe afiava facas, tinha ciúmes e não queria que ela conseguisse o emprego. Ela contou que a mãe a perseguiu pela casa e que Angie precisava matá-la, porque não ia parar. Angelina, então, estava certa sobre seus direitos. Foi o que disse. Ela entendeu seus direitos, mas se recusou a falar, encerrando o interrogatório. A polícia acusou Angelina Mock de homicídio em primeiro grau. Veja a ficha criminal da mulher, de 47 anos. Aqui está a denúncia criminal, em que os promotores afirmam Angelina Mock, de forma ilegal, intencional e premeditada, matou um ser humano. Anita Avers, certo? Você é a senhorita Mock? Esta é Mock fazendo sua primeira aparição no tribunal, segundo a KSN-TV de Wichita. E percebemos que ela deu um sorriso ao entrar na sala. Você está sendo acusada de homicídio em primeiro grau, um crime hediondo fora da classificação comum. A fiança foi fixada em $1 milhão, condicionada a serviços de pré-julgamento, monitoramento eletrônico, sem contato com a vítima, testemunhas do Estado ou seu padrasto. A fiança no seu caso. Com licença. Sua próxima audiência, neste caso, será perante o juiz Gearing no dia 14 de novembro, às 13h30. No dia 14 de novembro é sua próxima data no tribunal. Você preencheu uma declaração financeira, eu vou aprovar isso e vou nomear a equipe de advogados para representá-lo. São eles, Ian Clark, Breonna, George, Yaka Bladani, Randall Price e Philip White serão os advogados que irão representá-lo. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado agora. Naquela audiência, o juiz disse que Mock não podia ter contato com o padrasto dela, e então passou para uma audiência preliminar. Nesse momento, nossas câmeras estavam no tribunal, e Mock entrou vestindo o macacão laranja de presidiária durante a audiência. A audiência dela foi rápida, mas teve um momento chave. A defesa argumentou que o caso de Mock precisava ser, entre aspas, retirado da pauta, ou seja, não estaria mais ativo. Isso porque o advogado pediu que ela fosse avaliada para saber se podia ser julgada. Agora descobrimos o que a avaliação de saúde mental revelou. Vimos Mock muito emocionada ao sair da audiência preliminar, como constatou a avaliação. Além de ter esquizofrenia, um juiz decidiu que Angie Mock não pode ser julgada no momento. O juiz, baseado no laudo médico, declara Mock incapaz de ser julgada. O tribunal determinou que Mock fosse internada em clínica de saúde mental e adiou o caso por tempo indeterminado. Mas isso não significa que acabou, porque após o tratamento, Mock pode, eventualmente, ser considerada apta para ser julgada. Para comentar o caso e possíveis desdobramentos, recebemos Sherry Botwin, assistente social clínica especializada em traumas e autora de Prosperando Após o Trauma. É sempre ótimo ter você aqui no Law and Crime, porque em muitos desses casos há mais na história. Estamos vendo, ouvimos um pouco da polícia, onde eles achavam que isso foi um assassinato premeditado. Estamos descobrindo mais sobre o que Angie Mock pode ter enfrentado mentalmente na época do ocorrido no Halloween. Quero começar primeiro porque eu sei. Relataram que ela foi diagnosticada com esquizofrenia, mas o diagnóstico oficial foi transtorno esquizoafetivo. O que isso significa? O transtorno esquizoafetivo é um pouco diferente da esquizofrenia. Existe um componente de humor, então, pelo que estou lendo, ela tem, em combinação com as alucinações e delírios, também a depressão. Então é aí que entra a parte afetiva. Quando falamos sobre esquizofrenia, especialmente em crimes reais, infelizmente, há muitos equívocos, como Nick Reiner mencionou recentemente. Isso já acontece, como o caso da Califórnia. O que há sobre isso, especialmente quando você tem esquizo, como a palavra que está no diagnóstico de alguém? Do que exatamente estamos falando?
Então, o que isso significa? A parte esquizo está realmente sendo abordada. Quando alguém está mais psicótico, está tendo alucinações, delírios, pode ficar muito paranoico. Então, quando alguém tem algo como depressão maior, além da parte esquizo, nesse caso seria transtorno esquizoafetivo, se você pensar bem, se juntar essas duas partes. Se você tem alguém que está profundamente deprimido e também olha para os outros como se estivessem tentando prejudicá-lo, sem enxergar claramente ou estando ausente no tempo e espaço, você combina essas duas situações. Isso pode ser uma bomba relógio para quem não recebe tratamento psiquiátrico e psicológico adequado. Quando falamos de idade, há muito que não sabemos. Angie Mock, pois sua carreira na televisão era muito promissora e parecia estar indo bem. Então, ela faz a transição para fora do jornalismo, o que muita gente faz, porque os horários são realmente difíceis. E eu entendo isso, mas aos 47 anos, e nós não sabemos quando ela foi diagnosticada ou qual era o histórico quando esse problema surgiu. Como com Nick Heiner, falávamos sobre sua idade e diagnóstico recente, algo que normalmente não se vê. Acredito que com esquizofrenia posso estar errado, mas é como eu sinto. Normalmente, tratamos de homens jovens com esquizofrenia, mas aqui é uma mulher de 47 anos com um transtorno esquizoafetivo. Quando normalmente você vê isso em alguém? Pode aparecer no início da vida adulta, mas o que precisamos lembrar é que pode aparecer. Mas isso não significa que as pessoas vão perceber. Eu não conheço o histórico da Ângela. Ela já tinha sido internada antes. Há quanto tempo ela era acompanhada por um psiquiatra? Quando penso na idade dela, 47 anos, é uma daquelas coisas. Apesar de a esquizofrenia geralmente surgir no início da vida adulta, ela também pode aparecer mais tarde. No caso específico dela, ela está na meia-idade. Então, quando você pensa em coisas como quando as mulheres começam a passar por coisas como a menopausa, e se já estiverem com transtorno mental grave, você une essas duas coisas, o que pode revelar o diagnóstico dependendo da situação dela. Também pensei em outro aspecto sobre ela. Quando você diz que ela estava deixando a televisão. Às vezes, quando as pessoas passam por grandes transições, como mudar de emprego, especialmente ao deixar o trabalho, esse estresse ou sentimento sobre a transição. Isso também pode revelar o que está fervendo dentro de alguém, às vezes preocupações ou sérios problemas de saúde mental. Antes de falarmos sobre ela ter sido considerada incapaz de ir a julgamento, o que isso significa para este caso daqui para frente? O depoimento que lemos, e pela primeira vez, estamos realmente vendo o que Angie Mock disse aos investigadores. No início, sabíamos que eles queriam homicídio em primeiro grau e achavam que foi premeditado. E aí você ouve as declarações dela, onde elas diferem um pouco. Mas então, você tem, sabe, ela falando sobre isso. Tem uma referência a Jesus Cristo, uma referência a Venom. Ela fala sobre isso. A mãe dela, de 81 anos, afiava facas. Ela participaria de uma entrevista em TV local, mas a mãe, por ciúmes, não queria. O que isso realmente soa como algo de alguém que está tendo algum tipo de surto mental. O que você acha, quero dizer, e essa é a minha opinião de leigo, só lendo sobre isso. Como profissional, o que você percebe ao ouvir isso? O que ela contou às autoridades quando chegaram? Eu vejo que essa é uma pessoa que definitivamente tem muita raiva e inseguranças, mas também consigo perceber, ou quando estou lendo isso, consigo ouvir. Ela aparenta ter pensamentos paranoicos ou delírios, já que fala sobre isso. Dizer que sua mãe sente ciúmes é uma coisa, mas afirmar que ela tentava te prejudicar ou focar em assuntos sobre facas é diferente. Parece quase que há um pouco de realidade, mas também há algumas partes no depoimento que parecem não fazer sentido. E parece que há algo psicótico ou algum tipo de psicose acontecendo. Então acho que é quase como se você estivesse tentando misturar as coisas. A parte da mente de alguém que talvez seja racional e tenha sentimentos, e então a outra parte da mente que pode ser paranoica e ter algum tipo de delírio, então isso é confuso. E quanto ao caso dela daqui para frente, já que ela participou de uma audiência de status, o advogado de defesa pediu uma avaliação de saúde mental para ver se ela podia ser julgada, e o resultado mostrou que não estava apta.
O que isso significa exatamente em relação ao estado mental dela e por que ela seria considerada inapta para ser julgada? Sim, isso é muito importante porque eu sei que quando as pessoas do público ou até mesmo pessoas envolvidas nesses casos têm que ouvir isso. Bem, você sabe, o caso está pausado porque ela precisa passar por uma avaliação de saúde mental. O que é importante ter em mente é que se ela não está apta para ser julgada, o que eles estão dizendo é que ela talvez nem consiga cumprir com as regras do tribunal. Ela pode não conseguir tolerar a conversa entre seus advogados e a defesa. Isso pode causar muita raiva que talvez não seja do presente. Então, nesse caso, no que eles estão dizendo é que precisam avaliá-la e tratá-la. Se for transtorno esquizoafetivo, devem definir medicação, tratamento e terapia. Quando ela se estabilizar, voltará ao tribunal. Isso não significa que não precisará ir ao tribunal nem que não haverá julgamento. Significa que se você realmente quer justiça e quer que o sistema funcione para todos os envolvidos, para todo mundo na situação, elas precisam estar sãs, presentes e capazes de passar pelo processo. E ela, pelo que estou lendo agora, foi considerada incapaz, ou seja, ela não está mentalmente bem o suficiente para fazer o que é necessário. Quando alguém está em julgamento, Como isso se compara? Em alguns casos, você ouvirá alguém alegar insanidade. E como o que estamos lidando agora, com alguém sendo considerado incapaz de ser julgado, se compara a alguém que seria considerado inocente por motivo de insanidade. ser considerado inocente por insanidade, é preciso provar que ao cometer o crime você não conseguia distinguir entre certo e errado. Não é isso que está acontecendo neste caso. Eles não estão dizendo que ela deve ser considerada inocente porque estava insana. Eles estão dizendo que ela não pode ir a julgamento agora porque não está em um estado em que consiga suportar o que acontece enquanto você avança pelo sistema jurídico. Então, mais uma vez, é incrivelmente frustrante para todos os envolvidos, especialmente para as pessoas que perderam alguém que amam. É importante que todos os envolvidos em casos assim possam ir a julgamento. Até agora não estou ouvindo ela dizer que quer se declarar inocente por motivo de insanidade. Não estou ouvindo isso. O que estou ouvindo é se foi o juiz que determinou isso ou se ela passou por algum tipo de avaliação psiquiátrica. Essa pessoa, que não tem motivo para dizer sim ou não a um julgamento, está dizendo que essa mulher não está em condições, neste momento, de ir a julgamento. Então, vamos resolver isso primeiro e depois voltamos e retomamos o processo judicial. Quando se trata de diferenciar, porque você pensa no que aconteceu e é simplesmente horrível. E como o sistema jurídico, onde você precisa diferenciar o certo do errado, mas também se existe a possibilidade de que foi a condição que ela tinha que a forçou a fazer isso. Mas então, ela ligou para o 911. Então, é uma daquelas situações em que talvez ela tenha percebido que o que fez estava errado, por isso ligou para o 911. Mas o próprio ato pode ter sido resultado do transtorno esquizoafetivo. Ela tem, como o sistema jurídico consegue lidar com essa situação? Alguém que talvez não estivesse em seu juízo perfeito quando isso aconteceu, mas então, ainda assim, talvez reconheçam que havia um pouco de certo e errado na forma como reagiram depois do ocorrido. É uma situação tão difícil, me faz repensar como é lidar com transtorno esquizoafetivo. Então, nos momentos em que ela cometeu o assassinato, ela não tinha consciência ou ideia do que estava fazendo, e então algo se rompe, ou ela percebe 1 minuto ou 2 depois do assassinato. Meu Deus, olha o que eu acabei de fazer. Isso é o que mais assusta em receber um diagnóstico grave de saúde mental e talvez não ter o tratamento de que você precisa. O que eu precisaria descobrir nessa situação em particular é o que estava passando pela cabeça dela enquanto ela cometia o assassinato e o que estava passando pela cabeça dela quando ela ligou para o 911. Foi nesse momento que ela percebeu o que fez ou durante o próprio crime? Existe algum nível de consciência, mas ainda assim há uma parte dela que não consegue se impedir de agir sobre esses impulsos horríveis. Precisamos descobrir isso, assim como no caso do Nick Reiner, que é bem parecido.
Uma diferença que percebo entre os dois casos é que, após o crime, ouvimos que Nick estava sentado em uma cela. O que vi parecia quase catatônico ou apático, como se nem estivesse presente. Não sei o que está acontecendo com a Andy, nem se ela ficou assim depois. Mas esse é um caso realmente difícil, e não é uma resposta simples, tipo, não podemos decidir você e eu. Ela era insana ou ela não era insana. Ela vai ter que passar por muitas conversas enquanto estiver se encontrando com o psicólogo ou psiquiatra forense, e é aí que realmente vamos descobrir. Essa mulher sabia o que fazia ou estava tão fora de si ao cometer o assassinato que era insana e não deveria ser culpada? Quão comum é, em casos assim, que alguém diagnosticado e considerado incapaz de ir a julgamento nunca se torne apto para ser julgado. Isso pode ocorrer. Quando você está no sistema jurídico, agora ela será internada em uma instituição psiquiátrica. O bom é que sabemos que ela estará supervisionada. Ela vai se encontrar com psiquiatras e terapeutas em um ambiente supervisionado e controlado. Há pessoas que, após cometerem esse crime, não recebem intervenção para seus transtornos mentais. Então, nesse caso, talvez a gente nunca descubra o que vai acontecer com essa pessoa. Mas como ela foi pega, ligou para o 911 e agora está sendo acusada de assassinato, ela vai receber intervenção e vamos saber mais sobre ela e sobre o que realmente aconteceu. Será que ela vai, sabe? E sabe, ela vai ter essa intervenção e, com sorte, ela vai melhorar. Mas também existe o outro lado disso. Quando melhorar, terá que enfrentar a acusação de assassinato. Quanta misericórdia o sistema judicial enxerga nisso? Será que esse é um caso em que dizem: agora você está mentalmente apta para ser julgada? Se for considerada culpada, você pode passar o resto da vida em uma instituição estadual. Sim, é aí que a situação fica realmente complicada também, porque depende de quem é a juíza, depende das declarações que os familiares sobreviventes estão fazendo. Não existe resposta definitiva, depende do caso. O que eu penso sobre pessoas como ela, que estão lutando com doenças mentais tão graves, é que esteja ela em uma instituição psiquiátrica estadual ou presa em uma penitenciária. Não importa para onde ela vá, agora ela vai ter que passar o resto da vida dela, quando voltar a si de uma forma mais lúcida. Ela terá que lidar com o que fez pelo resto da vida, e novamente não digo isso para aliviar sua culpa ou por pena. Eu digo isso porque existem questões de saúde mental e, obviamente, nem todo mundo com um problema de saúde mental está cometendo um crime. Mas é por isso que precisamos levar a sério diagnósticos como transtorno esquizoafetivo. Se não for tratado e se não houver supervisão ou intervenção adequada, você pode arruinar sua vida ou a de outra pessoa. Por isso, saúde mental merece mais atenção. Esses casos seriam menos frequentes se mais pessoas tivessem acesso e fossem educadas sobre o transtorno esquizoafetivo. O que devo fazer se eu tiver isso? Também concordo. Digo, para Anita Avers, cuja mãe era terapeuta nessa área, lidando com pessoas com problemas conjugais, ansiedade ou depressão, como mencionado. Era com isso que ela lidava, e ela tinha alguém na própria vida que claramente estava enfrentando problemas de saúde mental. Então, sabe, porque nós temos acompanhado o caso. Penso no Rob e Nick Reiner, e em como, apesar do sucesso, Rob Reiner era, acima de tudo, pai. Assim como Michelle Reiner, eles eram pais tentando ajudar o filho e ver se a esquizofrenia fará parte da defesa dele. Sei que há debate sobre isso, mas apenas na sua área. Tipo, como as pessoas que têm alguém que amam e querem ajudar, morando na mesma casa que elas. Alguém que também é extremamente perigoso, sabe? Como as pessoas lidam com um transtorno mental muito sério de forma bem-sucedida. Eu acho que a melhor coisa que você pode fazer se você é um familiar e está morando com alguém com um problema de saúde mental, mesmo que você seja terapeuta. Mesmo sendo terapeuta, não enxergo com clareza questões da minha família ou do meu filho, justamente por serem minha família. A melhor coisa que você pode fazer é ter acesso a recursos, se informar, conversar com terapeutas, entrar na internet e participar de grupos que são voltados para a psicoeducação.
Quando amamos alguém da família, parte de nós resiste a aceitar a negação, como o famoso "não é o meu filho". Pode ser qualquer um, pode ser qualquer pessoa que a gente ama, e não importa se a gente trabalha nessa área ou como eu trabalho. O que você faz da vida não importa quando é o nosso próprio filho ou um membro da família, toda aquela parte lógica da gente vai embora porque a gente não quer ter que pensar que alguém que amamos pode também estar realmente doente. Então, eu acho que educação, ser aberta e entender que qualquer coisa pode acontecer com qualquer um de nós e perceber se algo assim está acontecendo na nossa própria família. Nós também precisamos de apoio. Devemos expressar nossos sentimentos e saber dizer não. Isso ocorre na minha família. Agora que eu sei que isso está acontecendo, quais ações práticas posso tomar para me informar e garantir que seja no caso de Nick Reiner, os pais e todas as pessoas envolvidas têm o apoio de que precisam? Queremos evitar esses casos, não queremos seguir divulgando essas histórias. E sem educação e intervenção, a probabilidade de que algo aconteça é muito maior. Não. E muito bem colocado. Sherry Botwin. É sempre ótimo ter você aqui no Law and Crime. Eu sei que você lançou um livro chamado Prosperando Após o Trauma. O que as pessoas precisam saber sobre isso? Quero dizer às pessoas que o trauma pode causar diversas consequências graves. É sobre encarar, reconhecer e permitir que conheçam a verdade. E quais ações práticas você pode tomar se passou por algo assim? Ou, nesse caso, se você tem um familiar que está muito doente e cometeu um crime horrível? Quais são as ações práticas que as pessoas podem tomar para continuar vivendo, mesmo depois de situações terríveis? Estamos falando de um caso difícil em Wichita, Kansas. Sherry Botwin, assistente social e especialista em traumas. É ótimo ter sua opinião no Law and Crime. Obrigado por participar. Obrigada por me receberem. No obituário, Anita Avers foi lembrada como uma mulher de fé, dedicada a aconselhar e a ajudar pessoas com problemas de saúde mental. Ela era terapeuta clínica e familiar em Wichita. Sua biografia afirma que ela é especialista no tratamento de adultos com depressão, ansiedade, transtornos do espectro, traumas, transtornos de humor e questões de relacionamento, como casais, conflitos familiares, infidelidade e divórcio. E o que nos chamou muita atenção em seu obituário foi que uma das pessoas que ela deixou é sua filha Angeline Mock. Isso é tudo para o On The Case, apresentado pela Law and Crime. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e no Spotify, e agora você também pode encontrar episódios do On The Case no Peacock. Eu sou Chris Stewart, nos vemos na próxima vez.